Bem-vindo, povo de Deus! Prontos para mais um capítulo na nossa jornada? Hoje aprenderemos com o capítulo 2. Vamos juntos? Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou fazer a leitura na NVI. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. No capítulo 1, Paulo mostrou como o mundo gentil pagão rejeitou a Deus e foi entregue à impiedade e à injustiça que ele mesmo escolheu. A crítica do apóstolo Paulo ao mundo e ao estilo de vida pagãos receberia o apoio vigoroso de qualquer judeu que ouvisse ele. Mas ele se consideraria isento da condenação de Paulo, porque ele era um cumpridor da lei. Hoje, os religiosos ouviriam Romanos 1, 18 a 32, exatamente assim. Eles diriam: sim, é claro que a ira de Deus recai sobre o imoral, sobre o pagão, sobre aquele que vive uma vida de libertinagem. Nós, porém, temos a palavra de Deus e vivemos de acordo com ela. Não estamos condenados. O problema é que elas estão redondamente enganadas. O versículo 1 ele chega como um balde de água fria, ele é um golpe de mestre. Paulo ele se dirige para as pessoas que estão sentadas ouvindo aquela exposição sobre o estilo de vida dos pagãos e elas estão satisfeitas porque elas não são iguais a eles. Mas aí vem Paulo e diz: vocês são iguais a eles. Paulo anuncia: vocês fazem as mesmas coisas. Sempre que vocês julgam uma pessoa que não é religiosa, vocês estão julgando a si mesmo. Acontece que no fim do capítulo 1 ele foi escrito para expor os ídolos das pessoas religiosas, tanto quanto das pessoas que não são religiosas. Ninguém vive de verdade à altura dos seus próprios padrões. Ele diz no versículo 1: quando julgas, praticas os mesmos atos. Vale lembrar que a maior parte da lista de injustiças que Paulo comenta no versículo 29 e 30 do capítulo 1 não diz respeito aos nossos atos, mas às nossas intenções. Precisamos olhar para o nosso coração antes de olharmos para as nossas mãos. O ensino de Paulo está completamente alinhado com o Sermão do Monte, em qual o Senhor diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Mateus 5, 21 e 22. Bom, para a maioria de nós é bem fácil, não é difícil chegar no final do dia e constatar: bom, eu não matei ninguém. Mas raro é dizermos com sinceridade: não maltratei ninguém, não tive raiva de ninguém, não tratei ninguém como se não fosse digno de amor. Por isso, o desafio que Paulo faz a mim e a você no versículo 1 é: quando vemos alguém gritando com o outro, agindo com raiva ou matando, o que você faz? É claro que nós temos que julgar todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós devemos saber o que é certo e o que é errado. Do contrário, a gente vai se tornar como aquelas pessoas de Romanos 1,32, que aprovam os que praticam o pecado. Mas julgar não é apenas dizer isso aqui é certo ou isso é errado. É acompanhar uma palavra com uma atitude específica, basicamente dizendo assim: você está perdido e eu fico contente porque agora eu posso me sentir melhor em relação a mim mesmo. Em outras palavras, julgar é acreditar que os outros são dignos do juízo de Deus, ao passo que você não. É até bem possível que julgássemos alguém por uma atitude da qual nós mesmos sabemos que partilhamos. Nós temos a tendência de ser muito mais rápidos e ásperos em nossa crítica aos outros do que a nós mesmos. Encontramos todo tipo de desculpa para o nosso pecado. Eu estava cansado. Eu fui provocado. Foi um mal pequeno, menor. Ao mesmo tempo, a gente é bem rápido em notar e em condenar as mesmas atitudes nos outros. E a gente não para pensar qual que é o fardo que essa pessoa está carregando. John Stott ele fala o seguinte sobre essa questão:
Atiçamo-nos até atingir um estado de indignação ou injustiça própria em relação ao comportamento vergonhoso do outro. Ao passo que o mesmo comportamento não parece nem perto de ser tão sério quando é nosso e não deles. Em outras palavras, no dia final do juízo de Deus, quando eu me colocar diante dele, o advogado de acusação será eu mesmo. Sim, eu mesmo. Versículo 2. O julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. Deus é escrupulosamente justo em seu julgamento. Ele vai usar os nossos próprios padrões, os julgamentos que nós fizemos com a nossa boca, ele vai usar para nos julgar. E Jesus já tinha advertido lá em Mateus capítulo 7, do 1 ao 5, ele diz que à medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Francis Schaeffer, um grande teólogo do século XX, analisando essa situação, ele faz uma analogia. Ele diz que é como se Deus tivesse colocado um gravador invisível em volta do nosso pescoço, sem que ninguém percebesse. Ele registra que tudo o que dizemos para os outros e sobre eles está relacionado à maneira como eles deveriam viver. Então, no último dia, Deus, o justo juiz, tirará o gravador do pescoço de cada um de nós e dirá: eu vou ser absolutamente justo, eu vou apenas colocar a gravação para tocar e vou julgar você baseado no que as suas próprias palavras dizem seu padrão de comportamento humano. No versículo 3, Paulo indaga: você pensa que vai poder escapar do julgamento de Deus? Eu não acredito que ninguém na história pode ser realista a ponto de dizer: sim, eu penso, eu vou poder escapar. E esse é o grande problema da religião. A religião é centrada na autojustiça e é a mesma coisa que rejeitar a Deus por completo e uma compreensão equivocada do seu caráter divino, que é a mesma coisa que acontece no final do capítulo 1. O ateu, ele suprime a verdade da existência de Deus, ele suprime a sua natureza, ele usa os dons divinos para ser permissivo com os próprios desejos, mas ele não dá glória nem graças a quem doou esses dons. Essa religião manifesta um desdém presunçoso pela bondade divina. Essa é uma atitude que zomba da ideia da ira de Deus. Ela não reconhece a sua realidade presente nem a futura. Ela não percebe que a volta de Cristo ela só é retardada porque Deus é paciente e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender, conforme está escrito. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. E isso é exatamente o que Paulo está dizendo no versículo 4. Mas para quem que ele está se dirigindo? Ele está se dirigindo às pessoas que são religiosas. Aquele que tem justiça própria, ele reconhece a existência de Deus, mas ele não vê nenhuma necessidade dele. Ele está se saindo bem o suficiente sozinho. Ele é o seu próprio Salvador. No fim, ele merece glória por si mesmo. Essa é a atitude da pessoa que aceita a ira divina sobre os outros, mas se considera completamente isenta. Ela não vê nenhuma necessidade de arrependimento. Ela não faz ideia de que Deus está gentilmente retardando o seu juízo a fim de dar a ela uma oportunidade para ela se voltar a Ele em humildade e pedindo misericórdia. Isso também é um desprezo presunçoso pela bondade divina. Assim, Romanos 1 e 2, a gente pode fazer um paralelo claro com Lucas 15, na parábola dos 2 filhos. Nela, Jesus nos apresenta um pai com 2 filhos. Há um irmão mais novo, que ama sexo com prostituta, gasta todo o dinheiro do pai, é licencioso, materialista, desobediente ao pai. Mas há também um segundo filho, o filho mais velho, aparentemente dócil, obediente a tudo aquilo que o pai fala. No entanto, a mensagem da parábola é que ambos estão perdidos, ambos estão alienados do pai, ambos necessitam de salvação. Ora, Paulo diz aqui exatamente o mesmo. No capítulo 1, ele trata do irmão mais novo. Ele diz: eles estão perdidos, condenados, adorando ídolos feitos por mãos humanas. Pecado que todos nós vamos considerar pecado, não tem como fugir disso. Agora ele se volta para os irmãos mais velhos no capítulo 2. Ele diz: vocês que se esforçam tanto para serem moralmente corretos, que pensam que Deus deve alguma coisa para vocês porque vocês são melhores, vocês estão perdidos também. Ele afirma: vocês são iguais. Embora a obediência religiosa ela possa parecer piedosa, na verdade ela não passa de mais uma forma de idolatria.
A pessoa religiosa ela pode ter rejeitado por completo todos os ídolos reais e patentes que a sociedade ao nosso redor adora. Estátuas, um sexo casual, uma carreira profissional e assim por diante. Mas ela tem ídolos no coração. Essas pessoas extraem sua autoestima da própria moralidade. Elas encontram o seu salvador no fato de cumprirem as regras. Elas idolatram o seu próprio estilo de vida. Elas adoram a sua própria correção moral, porque ela salvará, certo? Errado. Paulo adverte, você apenas está acumulando ira sobre a sua cabeça no dia do juízo. Paulo está nos mostrando que as pessoas religiosas necessitam do evangelho tanto quanto as não religiosas, e que as pessoas religiosas fogem do evangelho tanto quanto as não religiosas. Nós falamos que a ideia central do evangelho é que a justiça de Deus foi revelada, portanto ela pode ser recebida. A gente falou isso no vídeo anterior. Agora, quando a gente confia em qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Jesus para nos dar justiça, nós recusamos o evangelho genuíno. Acreditar que somente seguir as regras divinas é suficiente não passa de autodependência e é rejeição a Deus tanto quanto ignorá-las. Qualquer pessoa moral que esteja satisfeita com seu estado espiritual está negando a doutrina da justificação só pela fé. Por quê? Porque ela pensa que ela não precisa que seja concedida para ela nenhuma justificação, porque ela já tem a sua própria. Ela não sabe que precisa do evangelho, portanto ela não o procura. Provavelmente ela vai ser uma daquelas pessoas que vai se levantar com orgulho no último dia, até Deus apertar a tecla play do gravador. Aí todo orgulho desmoronará. Mas como saber se você é a pessoa de qual Paulo está falando nesse trecho? Tem 3 maneiras que a gente pode descobrir. Primeiro, você se sente um pecador terrível e Deus teria toda a razão de te lançar no inferno agora, nesse instante, em virtude do seu estado pecaminoso do seu coração? Quando você considera as pessoas que vivem fora da sua igreja, você balança a cabeça negativamente e julga em seu coração? Ou você pensa, meu coração é igual deles, é terrível, eu apenas me mostro de uma maneira diferente? E por fim, você pensa que não existe nenhum gravador, ou então que você é capaz de encarar o seu próprio julgamento quando a gravação começar a ser reproduzida? Ou você admite que os seus próprios valores vão te condenar e que você precisa ser colocado numa posição de quitação, sem pendências, mas que isso é inalcançável pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços? Como está o seu coração nesse momento? Qual a análise que você faz de você mesmo? Para nós terminarmos a nossa meditação de hoje, no versículo 6 parece que Paulo ele diz algo contraditório. Por quê? Porque no versículo 16 e 17 do capítulo 1, ele diz que a nossa salvação é mediante a fé e somente a fé. Agora no versículo 6 do capítulo 2, ele diz que as nossas obras elas vão ser a base do nosso julgamento. Por acaso ele vai estar se contradizendo? Absolutamente, de maneira nenhuma. As obras do salvo, elas não são para acrescentar nada à sua salvação, elas são uma manifestação dela. Eu faço porque sou salvo e não para ser salvo. Ou seja, ela é um efeito da salvação e não uma causa. A obra, ela é importante porque sem obras a nossa fé é morta, diz Tiago, mas ela não é a base para a nossa salvação. Quem nos salva é Cristo, pela justificação através da fé. Queridos, que não sejamos como o filho mais novo, que viveu uma vida em devassidão e pecado e longe da casa do Pai, mas que também não sejamos como o irmão mais velho, que mesmo tendo uma aparência de piedade e obediência, vivia uma vida de autojustificação, longe do amor do Pai, distante daquilo que o Pai tinha para ele. Que sejamos filhos que têm prazer em realizar obras, não para ser salvo, mas porque são salvos. Se Deus falou ao seu coração, clique no joinha, dê um gostei. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você quer bem, pessoas que você ama, para que o Senhor fale aos corações deles também. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.